Olhe como são bonitas, milhares de estrelas. E quase todas devem ser rodeadas de planetas como o nosso, habitados provavelmente. Custa-me acreditar. Os cientistas dizem que há milhões, talvez trilhões de planetas, só nas galáxias mais próximas. A vida existiria como aqui. Devo ter pouca imaginação. Acho difícil visualizar planetas habitados com seres iguais a nós, vivendo como nós. Por que iguais e vivendo como nós? É pretensão injustificável deduzir que só animais semelhantes tenham desenvolvido inteligência, e os objetos de forma arredondada, vistos em nossa órbita, muita gente os vê a olho nu. Não seriam pessoas sugestionáveis ou com defeitos na vista? Li num artigo, essas aparições são fenômenos naturais pouco estudados, ou máquinas voadoras feitas aqui mesmo em experiências secretas. Talvez, em parte, mas já há uma boa documentação e não vejo motivo de espanto em supor que outros planetas do nosso sistema sejam habitados. Mas os seres que comandam ou pilotam essas naves espaciais, por que não pousam e entram em contato? Não passa de orgulho gratuito pensar que habitantes de outros planetas estejam interessados em dialogar conosco. Esses engenhos talvez sejam minúsculos, comandados à distância, estarão apenas nos estudando com seus aparelhos? E é bem possível que eles sejam tão diferentes de nós que não haja uma possibilidade de entendimento imediato. Falariam línguas impossíveis de se aprender. Quem sabe imitam ruídos ou comunicam-se por gestos? Nossos cientistas acabaram descobrindo a chave, ou eles, mais inteligentes, nos ajudariam a compreendê-la. Aquela estrela brilhante não é um planeta? É, ali há condições para a vida, talvez primitiva e diversa da nossa, pois sua temperatura é extraordinariamente alta. Escrevem muitas histórias sobre aquele planeta. Costumam inventar seus habitantes, como sendo monstros destruidores, interessados em conquistar a galáxia. Histórias e hipóteses. Quem sabe eles têm mesmo duas antenas na cabeça, um olho atrás, outro na frente, 4 braços e 6 patas. Seria engraçado se fossem assim. Por quê? Pior se tivessem 2 braços, um par de olhos em cima do nariz. Seu conceito de beleza é muito exclusivista. Gente normal como nós poderiam se entender como monstros pavorosos? Fique tranquilo. É provável que eles só existam nas histórias, e descobriram que lá a atmosfera é oxigênio puro. De mais a mais, o terceiro planeta possui só 1/3 de matéria sólida. O resto é uma substância líquida, onde a vida é improvável. Essa conversa me abala os nervos. Imagina monstros pernaltas com 2 olhos na frente. Toque aqui na antena. Adeus. Não pense mais no assunto. E saia com cuidado para não incomodar as crianças. 6 patas fazem muito barulho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Vinícius aqui mais uma vez, falando língua portuguesa. E hoje nós vamos continuar com o nosso estudo de sintaxe, trabalhando lá as diferenças de sujeito e predicado, e vamos acrescentar uma informação, um conteúdo ao nosso estudo, que é a tipologia do sujeito, os tipos de sujeito. Primeiramente, vocês acompanharam aí na abertura, né, a audição da leitura do texto Planetas Habitados. Esse texto que vocês ouviram na abertura está no seu livro didático. Eu peço que você abra nas páginas 140 e 141. Você pode dar uma pausa aí na nossa aula e fazer a leitura. Pode voltar ao vídeo e ouvir a leitura mais uma vez, porque vai ter uma atividade sobre ele para que vocês façam. Tranquilo? Então, vamos deixar aqui o texto um pouquinho de lado, daqui a pouco a gente volta a falar dele. Na última aula, nós vimos
a formação da nossa estrutura da língua portuguesa e vimos que essa estrutura ela tem uma formação básica. A nossa língua tem uma forma padrão, uma forma mínima, que vai sendo utilizada na formação, na construção das orações. Nós vimos na atividade prática, na aula anterior, que independente da informação, independente do tamanho da oração, independente do tipo de verbo que a gente use, a gente pensa de uma forma semelhante. E é por isso que a gente consegue organizar as informações e fazer com que aquilo que a gente quer dizer ou escrever seja entendido por alguém e aquilo que a gente lê ou ouve seja compreendido por nós. Tá? Vamos só relembrar aqui rapidinho. A gente está falando da estrutura SVO, sujeito, verbo, objeto. É essa estrutura que é a nossa base e é com ela que a gente vai desenvolver o estudo na análise sintática. Muito bem, a partir dessa questão do SVO, nós vimos que a análise sintática, o estudo da sintaxe, é o estudo das orações. E eu estou relembrando isso aqui, caso você tenha esquecido. Para a gente ter uma oração, a gente precisa de um verbo. Só é classificado como oração aquela estrutura que gira, que está cercada em torno de um verbo. Por isso que, na nossa estrutura, o verbo está ali no meio. Ele vai ser o ponto de ligação entre o sujeito de um lado e o objeto do outro lado. Né? Nós vimos também, vamos só relembrar aqui, que as orações podem ter vários formatos, dependendo do tipo de informação ou como a gente escolhe repassar essa informação. Nós vimos que podemos ter a oração com o sistema completo, SVO, podemos ter uma oração só com SV, podemos ter uma oração apenas com VO, podemos ter uma oração só com o verbo. Nós temos exemplos, já mostrei isso para vocês na aula anterior, e mostra que, independente da formação, a gente vai encontrar o verbo presente na estrutura. Isso aqui é importante porque, a partir de agora, nós vamos ver que esses três itens, sujeito, verbo e objeto, eles não são iguais. É óbvio que não são iguais. Então, nós vamos estudar agora no processo de análise sintática quais são os tipos de sujeito que existem, quais são os tipos de verbos que existem, quais são os tipos de objetos que existem, como é que a gente consegue classificar, como é que a gente consegue diferenciar um tipo do outro. Esse é o nosso conteúdo, é o nosso estudo a partir de agora. Porém, antes da gente começar isso, hoje a gente vai falar especificamente dos sujeitos. A gente precisa lembrar, e isso também foi retomado agora a partir da aula anterior, que a estrutura sintática se divide em dois polos, em dois tipos. A gente tem o sujeito de um lado e o predicado do outro lado. Lembra que a gente fez lá? Aquela divisão? Sujeito é um item, o verbo mais o objeto juntos formam o predicado. Isso é importante porque quando a gente vai analisar, quando a gente vai fazer a análise sintática de uma oração, a gente precisa separar qual é a parte da oração que é sujeito, qual é a parte da oração que é predicado. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Vou demonstrar aqui para vocês. Eu anotei aqui no meu roteiro dois exemplos de duas orações que estão no texto Planetas Habitados, que vocês já ouviram e podem ter relido no livro de vocês, para que a gente possa observar essas questões. Se você tiver lembrado, na estrutura da oração nós temos sujeito e predicado. E, a partir da estrutura básica, o que é que a gente precisa fazer para identificar qual é aquela informação essencial? 2 horas depois. Então aí, a gente usa o verbo como elemento essencial.
a gente viu que o verbo aparece em todas as possibilidades, então é ele que a gente vai usar como marco. Lembra que eu disse? O verbo é o ponto-chave para a gente separar. Então vamos aqui, ó. Nossos cientistas acabariam descobrindo a chave. Qual é o verbo que está conjugado? O verbo que está dando ênfase na ação. Exatamente. Acabariam. O verbo aqui, acabar. Então, se eu marco o verbo, eu já tenho a minha divisão sintática. Eu tenho o sujeito, que está antes do verbo, e tenho o predicado, que é o verbo e também o restante da oração. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Nossos cientistas. Eu coloco o S de sujeito e acabariam descobrindo a chave. Eu marco todo o restante como predicado. Perceberam? Exatamente. Preste atenção nesse detalhe. Mais uma vez estou repetindo. O verbo que a gente marcou, ele fica dentro do predicado. Tá? Tem muita gente que acaba confundindo isso. Pensa que SVO são 3 coisas, então divide a oração em 3 partes. Não. A oração a gente só divide sujeito e predicado. Então o verbo fica dentro do predicado. Olha agora no segundo exemplo. Aquela estrela brilhante não é um planeta? Vamos lá. Qual é o verbo? Qual é a informação que está sendo transmitida aqui? Exatamente. Você pegou aí o é, verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é. Esse aqui é o verbo. Se esse é o verbo, qual é o meu sujeito? É aquilo que está antes, né? Então, sujeito, aquela estrela brilhante, não, e predicado do verbo para frente. Mais uma vez, o verbo fica dentro do predicado, não é fora. Simples até aqui, né? Então, passo a passo, o que a gente está fazendo em análise sintática? Veja que está fácil, vai ficar um pouco mais complicado. 3 coisas. Marco o verbo, é a primeira coisa. Depois, marco o sujeito. E depois, marco o predicado. Ok? Até aqui é uma relembrada geral dessa divisão para a gente falar dos tipos de sujeito. Agora, você vai pegar o seu caderno e a edição vai colocar uma imagem com algumas orações. E você vai praticar esse primeiro processo de análise sintática. O que é que você vai fazer? Você vai anotar no seu caderno as orações e vai fazer essa separação aqui. Marca o verbo, depois marca o que é sujeito e marca o que é predicado. Ok? Eu só vou te recomendar uma coisa. Por favor, quando você for anotar as orações, pula uma linha entre uma e outra. Tá? Por que precisa pular a linha, professor? Porque quando a gente vai fazer isso aqui, ó, essas marcações, passar um traço para marcar sujeito, passar um traço, se você faz uma linha embaixo da outra, vai ficar um garrancho que nem você vai entender, tá? Então, para ficar mais organizado, faz essa questão. Anota a letra A, pula a linha. Letra B, pula uma linha. Para ficar arrumadinho e você conseguir também entender. Ok? Então agora, fica aí com essa atividade. Depois que você fizer, aí você volta para o vídeo para continuar a aula. Ok, pessoal, muito bem. Vocês fizeram aí a análise dessas orações. Se ficou com alguma dúvida ou se teve alguma dificuldade, não te preocupa. No nosso próximo encontro ao vivo pelo Google Meet, a gente vai comentar essa análise, tá? Oração por oração, como fica a resposta dela. Se você conseguiu fazer tudo certinho, não teve nenhuma dificuldade, ótimo. Se teve alguma dificuldade, não te preocupa que no ao vivo a gente vai interagir. Ok? Muito bem. Agora nós vamos falar da classificação de tipos de sujeito. Nós já observamos, já ficou claro, que essa estrutura básica, SVO, é composto de vários elementos. E esses elementos acabam tendo características diferentes.
A função é a mesma, é o sujeito da oração, né? É aquela pessoa ou coisa que faz alguma coisa sobre a qual a gente fala, porém, na forma como é escrita, a gente tem variações. Essas variações, elas vão caracterizar os tipos de sujeito, que são 4. Nós vamos trabalhar com 4 tipos de sujeito, ok? Se você quiser acompanhar a videoaula com o livro também, para observar detalhes, essa explicação no teu livro está nas páginas 146 a 148. Tá? Nessas páginas tem o conteúdo explicativo do que a gente vai trabalhar agora. Muito bem. Já sabemos que a oração se divide em sujeito e predicado. Esse sujeito, essa primeira parte, aquele que está antes do verbo, vai se encaixar em 4 possibilidades. Irmão, né? 4 possibilidades. São 8, não, são 4. Vamos observar aqui. Vou colocar número 1, número 2, número 3 e número 4. Esses 4 tipos de sujeitos, eles vão representar a forma como a gente escreve o sujeito, ou na verdade, vou melhorar, a forma como a gente representa o sujeito na oração. Porque nós vamos ver, lembra que eu mostrei a forma do SVO, que pode ter oração sem o S, ou seja, a gente vai ter orações que o sujeito não vai estar ali escrito. E aí, tu precisa prestar atenção nisso. Bora lá? Primeiro tipo de sujeito, a gente vai chamar ele de sujeito simples. Segundo tipo de sujeito, sujeito composto. Eu vejo que a gramática não é nada criativa nos nomes. A gente tem substantivo simples, substantivo composto, adjetivo simples, adjetivo composto, advérbio simples, advérbio. Não temos criatividade nenhuma nos nomes. Então aqui mais uma vez, preste atenção. Sujeito simples, sujeito composto. A gente tem um terceiro, que aqui é interessante, porque se tem uma coisa que os estudiosos da língua portuguesa gostam, é de inventar nomes, de inventar nomenclatura, de criar uma forma de classificar as coisas. E esse terceiro tipo de sujeito, ele é bem fácil, mas criaram tantos nomes para ele que acaba gerando uma confusão para as pessoas. Preste atenção. O terceiro tipo, a gente vai chamar de desinencial. Mas também tem gramáticas e tem autores que chamam ele de sujeito oculto. Também tem gramática ou escritores que chamam de sujeito implícito. Então, percebeu? Aqui já tem uma questão para a gente tomar cuidado. Sujeito existencial, oculto e implícito. 3 nomes para a mesma coisa. Lembra quando nós estudamos a diferença frase, oração e período? Que eu disse para vocês que oração e período simples era a mesma coisa? Pronto. Aqui, desinencial, oculto e implícito. Os 3 são a mesma coisa. Belezinha? E o último, o número 4, é o sujeito indeterminado. Deixa eu só colocar tudo maiúsculo para ficar menos feio, né? Sujeito indeterminado. Pois bem, agora nós vamos ver como é cada um deles, que características tem e como a gente vai aprender a diferenciá-los. Se liga, toma cuidado. Primeiro, simples e composto. A gente já estudou nas classes gramaticais essa diferença, então é fácil, né? Vamos pensar no ponto de vista do substantivo. O que é um substantivo simples? É aquele que só tem uma palavra. O que é um substantivo composto? É aquele que tem 2 ou mais palavras. Não é isso? Pois é. Com o tipo de sujeito é a mesma coisa. Como assim? O sujeito simples é aquele que a informação só tem um elemento principal, que a gente vai chamar aqui de núcleo
ou seja, o núcleo do sujeito, aquela informação principal. E o sujeito composto é aquele que vai ter 2 ou mais núcleos, ou seja, aquele que tem 2 ou mais informações ao mesmo tempo. E a gente está falando de 2 ou mais pessoas ou de 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. Se liga aqui, ó. Sujeito simples, um núcleo, ou seja, eu estou falando de uma coisa só. Tá? O sujeito se refere a uma pessoa ou a um objeto só. No sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Ok? Vou colocar o exemplo para que facilite ainda mais a compreensão de vocês. No sujeito simples, eu falo de uma coisa só. Presta atenção aqui, ó. Perceberam? Foi proposital. Qual é o exemplo? O piloto caiu. Aqui a gente tem um sujeito simples. Presta atenção. Qual é o verbo? O que foi que aconteceu? Caiu. Então, se caiu é o verbo, qual é o sujeito? O que está antes. O que é que tem antes? O piloto. Quando eu falo o piloto, eu estou falando de uma coisa só, de um objeto só. Entendeu? Então, se é de um só, o sujeito vai ser sujeito simples. Só um segundinho. Vou pegar meu piloto de volta, né? Então, ó, o piloto vai ser sujeito simples, SS. Ou seja, nesse momento, eu estou falando de uma única coisa, de um único objeto. Ou, como no livro de vocês coloca dessa forma, é aquele que só tem um núcleo, uma única informação. Agora, se liga no composto. Só um instantinho, deixa eu pegar aqui. Agora, olha só, olha. Viram? Se liga no exemplo. O piloto e a caneta caíram. Perceberam agora? Vamos prestar atenção no detalhe. Só pegar minhas coisas. Muito bem. Olha aqui agora. Qual é o verbo? Nem que para eu separar sujeito e predicado eu tenho que ir para o verbo. Então, o piloto e a caneta caíram. Qual é o verbo? Caíram. Então, se o verbo é caíram, o sujeito vai ser o piloto e a caneta. Agora, entende que é composto? Quando eu falo o piloto e a caneta, eu estou falando dos 2 objetos ao mesmo tempo, dos 2 objetos juntos. Por isso, a gente vai chamar isso aqui de sujeito composto. Ou seja, é um sujeito só, mas que tem 2 informações, ou 2 núcleos, tá? E aí, a sigla que a gente vai usar é SC. Vê como é fácil. SS, sujeito simples, SC, sujeito composto. Novidade nenhuma. A sigla também é bastante direta. Até aqui, espero que não tenha nenhuma dúvida. Se tiver alguma coisa que ficou complicada, deixa no comentário. A gente não acabou, mas pode colocar teu comentário aí. Sujeito simples, um núcleo, sujeito composto, 2 ou mais, tá? Eu poderia dizer aqui, não vou fazer um festival não, mas eu poderia dizer, ó, o piloto, a caneta, a cola, o apagador, todos os objetos caíram. Seria um sujeito composto. Quero chamar tua atenção para tudo que está fazendo e presta atenção nisso agora. Sujeito composto não é plural. Pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Sujeito composto é uma coisa, plural é outra coisa. Se eu tivesse colocado assim, ó, os pilotos caíram.
a gente tem plural. Os pilotos é mais de um. Mas no sujeito, eu só tenho uma palavra principal, que é pilotos. Eu estou falando de uma informação. Essa informação está no plural, mas é uma informação só. Tá? Então preste atenção. Sujeito composto, eu tenho as informações separadas, tenho núcleos diferentes. Eu tenho piloto e caneta. São duas coisas diferentes. Aqui eu tenho pilotos no plural, mas é uma palavra só. Então aqui, ó, pilotos é sujeito simples. Entendeu? Percebeu a diferença? Percebe a questão? A gente tem plural, mas não tem composto. Se liga nisso, para não cometer o erro de, na hora de analisar, colocar plural como composto. A não ser que a gente tenha duas orações e tenha também o sujeito composto. Aí podemos ter plural e composto. Mas uma coisa não significa outra. Uma coisa é plural, outra coisa é composto. Tem um detalhe do sujeito composto que eu quero chamar a atenção. Bota aí essa dica aí, passa no marca-texto, post-it, não sei. Isso aqui, ó, se liga, ó. A conjunção I. Quando a gente estiver dentro do sujeito, a conjunção I significa que o sujeito é composto. Por quê? Porque eu estou falando de uma coisa e de outra. Ou seja, eu estou indicando que tem aí uma junção. Tá? Então, se você ficar na dúvida se é simples ou se é composto, o que é que você olha? Se tem a conjunção I. Se tiver essa conjunção, só vai ser composto. Viu aqui no simples, que não tem essa conjunção? Os outros exemplos que nós vamos trabalhar seguem esse mesmo padrão. Tá? Então, diferenciar simples e composto é fácil. Os itens são diferentes, a gente tem a conjunção I. Então aí fica tranquilo. Lembrando mais uma vez, não confundir composto com plural. Ok? Muito bem. Agora, o texto 3 e 4 a gente estuda em dupla. A gente viu simples e composto em dupla. Agora, desinicial e indeterminado também em dupla. Qual é a vibe aqui desses dois tipos de sujeito? A vibe é: o sujeito ele não vai estar escrito na oração. Como assim? Pois é, o sujeito ele existe, a informação dele está lá, mas não temos essa palavra, essas expressões antes do verbo. Tá? Tanto desinicial quanto determinado, ele vai estar ali presente, mas sem nada escrito. E é aí que a gente precisa prestar atenção. E aí vamos aqui comigo rapidinho. Nossa estrutura sintática é SVO, beleza? Se eu estou dizendo para você que no tipo de sujeito desinicial e no indeterminado não tem sujeito escrito, o que acontece? Exatamente. Se você fez isso aqui, ó, você acertou. O sujeito não está escrito. E o sujeito não está escrito, o que é que significa? Isso. Se você usou a lógica, mais uma vez você acertou. O que vai acontecer é, o verbo vai ser a primeira palavra da oração. Ou seja, a oração já começa com um verbo. Percebe que aqui, ó, a gente tem o verbo depois do sujeito, tem o sujeito escrito e o verbo depois. Perceberam naqueles dois exemplos anteriores que o verbo estava no meio e o sujeito aqui e o objeto lá? Pois é. Agora, o que vai acontecer aqui é isso aqui. O verbo vai ser a primeira palavra. Nos dois. Beleza? E aí, professor, me diga, se desinicial e indeterminado, os dois começam pelo verbo, como é que eu sei a diferença? Aí a gente vai descobrir isso agora. Primeira coisa, pessoas do discurso. O que é isso? Vamos lembrar? Primeira pessoa do discurso, quem fala. Segunda pessoa, com quem a gente fala. Terceira pessoa, de quem a gente fala. Ok? Muito bem. O que é que vai acontecer? Na formação do sujeito,
desinencial, oculto e implícito. E aqui eu já estou dando minha dica para vocês, tá? A forma que é mais usual e fica mais fácil da gente interpretar é esse primeiro item aqui, ó. A gente tem desinencial, oculto e implícito, mas eu estou sempre chamando de desinencial. É a forma que eu mais uso, é a forma que eu acho mais interessante, mais próxima da gramática. Se você quiser chamar sujeito oculto, não tem problema. Se você quiser chamar sujeito implícito, não tem problema. Eu prefiro chamar de sujeito desinencial. Então é essa forma que eu vou usar. O que é que vai acontecer? O sujeito não está escrito, mas eu vou conseguir saber quem é. Então a informação dele é: não está expresso, mas é reconhecível. Ou seja, não vou ter nada escrito, não tem nada naquela oração que eu possa marcar e dizer que é sujeito, mas eu consigo saber a pessoa do discurso. Eu consigo saber a informação. Olha aqui no exemplo. O exemplo é: perdi o meu tênis. Presta atenção. Qual é o verbo? Lembra que a gente sempre começa pelo verbo. Qual é o verbo? Perdi. Beleza. Cadê o sujeito? Se você olha, ó, antes de perdi, não tem nada escrito, não tem nenhuma palavra. Significa que não tem sujeito? Não. O sujeito existe, mas ele não está aqui marcado para a gente saber. A gente não vai conseguir marcar nada. Mas quando eu digo perdi o meu tênis, quem foi a pessoa? Quem é a pessoa que faz essa ação? Eu. Eu perdi o meu tênis. Percebeu? A palavra eu não está aqui escrito, mas eu consigo saber quem é. Então, esse sujeito é o sujeito desinencial. Ok? E aí você pode dizer assim: então como é que fica a nossa análise? Como é que a gente analisa, já que não tem nada? E aí eu vou te mostrar. O que a gente faz é isso aqui, ó. O sujeito está escrito? Não tem nada para eu marcar e botar lá o S no sujeito. Então o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, vou fazer um círculo e vou fazer um X em cima. Ou seja, eu estou mostrando que não tem nada escrito naquela posição. Então o sujeito está aqui marcado. E o predicado, o que eu faço? Aquele que a gente já tinha aprendido antes. O predicado é o restante da oração. Ou seja, nesse tipo de sujeito desinencial, o predicado vai ser a oração inteira. O predicado vai ser tudo. Por quê? Porque o sujeito não está aqui escrito. Beleza? Então, esse é o sujeito desinencial. E aí ele vai aparecer quando? Primeira pessoa, singular e plural. Segunda pessoa, singular e plural. E terceira pessoa no singular. Aí você vai perguntar: e a terceira pessoa do plural fica onde? Aí é que está a resposta. Aqui, ó. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que é usado na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque ele não vai estar escrito. A gente viu que ele não vai aparecer aqui escrito. E também eu não vou saber quem foi que fez. Se liga. A nossa explicação seria assim: o indeterminado não está expresso. Veja que a explicação é a mesma do começo, ó. Não está expresso, é a mesma lógica, porém, não está expresso e não é reconhecível. Ou seja, além de eu não ter nada escrito, eu não vou conseguir saber quem foi que fez aquela ação. Tá? Observe o exemplo.
roubaram o banco. Quando eu digo roubaram o banco, vamos analisar qual é o verbo? Roubar. Aqui. Qual é o sujeito? Antes do verbo tem alguma coisa escrita? Não. Então o que é que eu faço? Coloco um círculo e faz um X por cima. Qual é o predicado? Do verbo para frente. Então o predicado é tudo. Agora presta atenção. Quando eu digo roubaram o banco, quem foi que fez isso? Se a gente vai para a conjugação, a gente vai ter terceira pessoa do plural. Eles roubaram o banco. Agora, se eu disser para você, vamos pensar nessa situação. Ó, você está aí assistindo a videoaula e aí chega um parente seu e diz assim: ô fulano, roubaram o banco. Você vai perguntar, quem foi? Aí ele vai dizer quem? Eles. Mas eles quem? Veja que mesmo dando o pronome eles, mesmo assim a gente não sabe quem foi que fez a ação. Você teria que conhecer os ladrões para poder dar essa informação. Por isso que é chamado de indeterminado. Porque a gente não consegue dar a informação exata. Veja que é diferente daqui, ó. Quando eu digo perdi, perdi é eu perdi. E o pronome eu é a pessoa que está falando. Então eu consigo saber exatamente quem é. Mas em roubar não. Um detalhe interessante aqui. Sujeito indeterminado, sabe onde é que ele aparece muito? Quando você ou um colega seu, um amigo seu, vai fazer uma fofoca. Chega para você, ou manda um áudio, ou digita lá no WhatsApp, diz assim: olha, me disseram que fulano fez isso e isso. E me disseram. Ou seja, por que você está usando indeterminado? Você não quer revelar quem foi que disse. Então você acaba usando o sujeito indeterminado. Disseram, fizeram, falaram. Olha, jogaram o saco de lixo lá na esquina. Sim, quem foi que jogou? Não sei, jogaram. Ah, tá jogado por aí. Percebeu? O indeterminado, a gente tem essa opção. A gente dá a informação, mas não fica claro, a gente não entrega quem fez essa ação, tá? Então, para ficar claro aqui, vou deixar essa dica, ó. Anota ela também. Indeterminado é terceira pessoa do plural. E aí fica fácil, porque a gente vai usar de eliminação, tá? Se você ficar na dúvida, como é que eu sei, professor, se é desinencial ou se é indeterminado? O que é que você vai fazer? Você vai olhar isso aqui, ó. Se for terceira pessoa do plural, se eu conseguir colocar o pronome eles ou elas, então é indeterminado. Se o pronome eles ou elas não encaixar na oração, vai ser desinencial. Entendeu? Então você só vai precisar olhar para esse pronome aqui. Se ele encaixar, é indeterminado. Se ele não encaixar, é desinencial. Tá? E aí eu não coloquei, não foi? Mas eu vou colocar agora. Tanto o sujeito desinencial quanto o indeterminado, ele não está escrito. A gente vai usar esse símbolo aqui. Mas a sigla dele, a gente vai colocar sim na análise sintática. Tá? Então, para esse daqui, eu vou usar SD, sujeito desinencial. E para esse daqui, eu vou usar SI, sujeito indeterminado. Beleza? Então vamos lá. Sujeito simples, um núcleo, a sigla SS. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos, a sigla é SC. Sujeito desinencial ou oculto, como você preferir, é aquele que não está lá escrito, mas eu consigo saber quem é, vai ser SD. E sujeito indeterminado, aquele que não está escrito, eu não vou saber quem é, terceira pessoa do plural. A sigla vai ser
SI. Ok? Então, aqui a gente tem apresentado para vocês as 4 formações dos tipos de sujeito. Dependendo de como eu queira dizer a informação, como eu queira organizar aquela informação, eu uso um tipo de sujeito ou outro. Lembrando, o princípio da análise sintática é o mesmo, é a mesma coisa. Eu marco o verbo, separo o sujeito de um lado, o predicado do outro lado. Depois é que eu vou ver que tipo de sujeito se encaixa. Tranquilo? Muito bem. Agora, estou aqui pelo meu roteiro, você vai ver rapidinho uma foto de resumo das explicações de tipo de sujeito. Aí você pode pausar o vídeo, fazer alguma anotação se assim for necessário. Observa aí. Pronto! Então aí, depois dessas questões, você pode ir para o seu livro 146 a 148 e fazer a leitura e tirar as suas dúvidas, caso elas existam, tá? Vou deixar mais um desafio aqui. Lembra daquela atividade que eu coloquei na foto anterior para você fazer a separação de qual é o sujeito, qual é o predicado? Pronto. Aquela que tu anotou no teu caderno, ótimo. Volta para ela, volta para aquelas orações e coloca que tipo de sujeito é. É sujeito simples? É composto? É desinicial ou é indeterminado? Faz isso, pratica com essa mesma atividade que já foi feita no teu caderno. Lembrando que no ao vivo a gente vai comentar sobre isso. Tranquilo? Muito bem. A gente está chegando já no fim. Veja que interessante. A nossa explicação é bastante tranquila, mas tem muito trabalho a fazer. A análise sintática não é simples, apesar de ser fácil. Veja, parece ser antagônico, não é? É simples de fazer? Não. Mas a gente consegue deixar ela tranquila, tá? Vou deixar como indicação de atividade para você o exercício sobre o texto lá da abertura. Tá lembrado dele? Planetas habitados? Pois é. As páginas para ele no teu livro também são de 143 a 146, tá? Essas páginas aqui são sobre o texto Planetas Habitados, que é a abertura do vídeo da aula virtual de hoje. Então, responde essas questões, faz a interpretação do texto de forma adequada. Caso tenha alguma dúvida, deixa no comentário para que a gente interaja. Lembrando, tipos de sujeito já é um desdobramento de análise sintática. Toma cuidado, faz com calma e as dúvidas a gente responde no nosso encontro ou na nossa próxima aula virtual. Até a próxima. Tchau, tchau.